Fala galera, antes tarde do que nunca, eu finalmente consegui trazer aqui para o canal uma Predator Edge Plus. Essa é uma chuteira que vem causando uma certa polêmica, já que para muitas pessoas a Adidas conseguiu piorar uma de suas melhores chuteiras. Então, para poder saber se essa chuteira realmente está tão ruim assim, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futeboxing. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final do vídeo você tiver o interesse em comprar a Predator Edge Plus ou qualquer outra chuteira que você esteja procurando e precisa aí também de um bom desconto para poder finalizar essa compra, é só você utilizar os links que estão aqui na descrição do vídeo e você comprando por ele você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futeboxing a crescer cada vez mais. Com relação a esse pequeno desconto que eu mencionei agora há pouco, lá no site da Centauro nós temos um voucher exclusivo aqui da Futeboxing que te dá 10% de desconto extra em cima do valor final da sua compra. Mas esse desconto é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos também dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. A Predator Edge foi lançada em janeiro deste ano e tem como clara inspiração a antiga Predator Lethal Zone. A gente pode perceber até mesmo pelo próprio esquema de cores que foi utilizado nessa nova chuteira da Adidas, onde a gente tem aqui o azul predominante, né, em todo o cabedal, junto dessa cor um pouco mais clara, um vermelho ou um salmão aqui, como vocês preferirem, nessas zonas emborrachadas, que é exatamente aqui, praticamente o mesmo do que a gente tinha aqui nessa Lethal Zone, que também foi o esquema de cores escolhido para o lançamento dessa antiga chuteira. Então não são só essas as semelhanças que também a gente vai encontrar aqui de uma chuteira da mais atual, da Edge, que foi lançada agora esse ano, para a antiga Lethal Zone, e a gente vai poder também aí fazer um pequeno comparativo aí em termos de semelhança das duas chuteiras aí ao longo do vídeo. A nova Predator Edge recebeu várias novidades que nós vamos poder também ver aí ao longo do vídeo. Mas começando a falar aqui da parte superior dessa chuteira, onde a gente tem o já conhecido Prime Knit, que vai desde aqui do peito do pé até o calcanhar, enquanto o restante dessa peça recebe aqui materiais sintéticos na sua composição, que servem para poder dar maior proteção para a chuteira, ajudar a repelir melhor a água e principalmente para dar sustentação a uma das principais novidades, a uma das principais tecnologias que foram implementadas aqui na nova Predator Edge. Essas zonas emborrachadas que se remetem e muito às Lethal Zones, como a gente viu agora há pouco, recebe o nome de Zone Skins. Essas zonas emborrachadas vão dar aí o melhor grip com a bola, né? E que também estão substituindo aí as antigas Demon Skins que eram colocadas lá na Predator Mutator e também na Predator Freak. E particularmente falando aqui, com a altura que é colocado essas Zone Skins, elas talvez vão conseguir sim continuar tendo a mesma efetividade que os Demon Skins tinham aí sob o ponto de vista com relação ao grip no contato com a bola, né? Agora, um outro detalhe que para mim já é um ponto positivo que a Adidas conseguiu sim melhorar foi com relação à durabilidade dessas zonas emborrachadas. Se lá na Predator Mutator, na Predator Freak, os Demon Skins sofriam com essa questão de durabilidade, onde não demorava nem muitos jogos, eles já começavam a cair, começavam a soltar, inclusive aí com alguns relatos desses Demon Skins soltando até mesmo antes do uso, só de tocar neles eles já estavam caindo. Aqui não, aqui nós já temos algo bem mais robusto e que, olhando assim em uma primeira vista, em uma primeira impressão, eles vão ter sim uma durabilidade muito maior daquilo que a gente tinha lá nos Demon Skins. Ainda falando aqui um pouquinho da parte superior, a gente pode perceber que nós temos o colar aqui dessa nova Predator Edge com uma abertura um pouquinho maior e que, segundo a Adidas, essa abertura também recebeu o nome de Face Fit,
que é justamente para poder ajudar a entrar com os nossos pés dentro da chuteira, já que essa aberturazinha aqui simula aqui aqueles pequenos cortes que alguns jogadores fazem aí nesse material têxtil que acompanha a maioria das chuteiras hoje em dia, justamente para poder facilitar a entrada dos pés dentro da chuteira. Então isso daqui provavelmente vai ajudar a facilitar aí a calçar as chuteiras, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho na hora que a gente for fazer um vídeo e ver se essa parte aqui desse colar é teoricamente aí cortado de fábrica, né, vamos falar assim, se isso de fato ajuda a gente aí a colocar as chuteiras nos pés. Agora, falando do cabedal em si, nós temos aqui uma peça que é ligeiramente macia, é maleável, não tem aqui muita rigidez aí, igual o pessoal fala. Eu acredito que essa rigidez se deve muito ao fato das Zone Skins, que essas sim são verdadeiras zonas um pouquinho mais rígidas e que podem de fato aí atrapalhar ou incomodar a alguns tipos de pés que precisam aí de um cabedal um pouquinho mais maleável, ou até mesmo aí aquelas pessoas que têm essa preferência por um cabedal mais maleável, um cabedal um pouquinho mais macio, né? Então a gente pode ter esse tipo de problema, mas não com relação ao cabedal, mas sim com as Zone Skins que são aplicadas. Se a gente pega até mesmo para poder fazer um pequeno comparativo aqui com a Lethal Zone, de fato a gente tem algo realmente bem mais macio com essas Lethal Zones que eram aplicadas aqui, se comparado com as Zone Skins. Então, como eu falei, talvez isso daqui pode ser um fator complicador para essa chuteira. Passando agora para a parte do solado e para aquelas pessoas um pouco mais desavisadas, ou até mesmo que apenas olham aqui rapidamente para este solado e comparam ali com as duas gerações anteriores, a Mutator e a Freak, né? Podem perceber esse solado dividido, essa placa dividida, assim como era feito anteriormente, e acham que essa placa é exatamente a mesma dessas duas gerações passadas. Mas isso é um leve engano, já que aqui nós temos até mesmo um novo nome para essa placa de solado, que a partir de agora passa a se chamar Facet Frame. Ela tem aqui uma configuração de travas totalmente triangulares e que também se remete e muito à antiga Lethal Zone, que também possuía essa mesma configuração de travas. Particularmente falando, eu gosto dessa configuração de travas, já que ela traz para a gente aqui uma boa tração multidirecional, sem deixar de lado ali o conforto que a gente pode ter, por exemplo, com giros dentro de campo. Então é algo que para mim, pelo menos, eu gosto e que me agrada bastante. Agora nós também temos aqui um pequeno complicador desse solado, que é com relação à sua flexibilidade. Esse daqui que é um solado realmente bem rígido, e olha que essa chuteira já foi utilizada, mas ainda assim nós temos aqui uma placa levemente rígida, se for comparado até mesmo aqui mais uma vez com a própria Lethal Zone, que nós tínhamos algo um pouquinho mais flexível. De qualquer maneira, se a gente for pegar de fato para poder comparar essas duas placas, nós temos aqui quase que basicamente uma evolução do solado que era utilizado aqui na Lethal Zone. A gente já falou aqui da questão da configuração de travas, mas notem bem com relação, por exemplo, ao posicionamento das travas aqui no calcanhar. Nós temos duas travas um pouquinho mais altas, bem aqui na ponta do calcanhar, enquanto as outras duas que ficam também posicionadas aqui no calcanhar, mas um pouquinho mais à frente, elas estão um pouquinho mais juntas e são menores do que essas de trás. Assim como acontece aqui na Lethal Zone, nós temos algo um pouco maior aqui, algo um pouco menor e mais junto aqui nessa parte do calcanhar. Com relação ao restante, a diferença que vai ter vai ser do pino centralizador, aqui, esse que fica bem aqui no meio da chuteira, onde ele deixa de estar mais aqui no meio pé e passa a estar um pouco mais à frente, dando maior estabilidade. Mas como a gente pôde ver e mais uma vez falando, essa configuração de travas é exatamente a mesma daquela que era utilizada lá na Lethal Zone. Então sim, e como eu falei mais uma vez também, essa daqui é basicamente uma evolução do antigo solado da Lethal Zone. Ainda olhando aqui mais um pouquinho para o solado, a gente pode perceber que nós temos uma pecinha sendo colocada bem aqui na ponta da chuteira. Essa pecinha que recebe o nome de Power Facet, segundo a Adidas, não é meramente algo estético. Isso daqui é uma ideia que é tirada das gerações bem antigas da Predator, onde a gente tinha ali algo que funcionava mais ou menos como um pêndulo e transmitia ali a força dos nossos pés para a bola, fazendo com que o nosso chute saísse um pouquinho mais forte.
E é exatamente essa a ideia que é aplicada aqui no Power Fist. Mas com ela em mãos, com simplesmente a chuteira em mãos, sem ainda testá-la em campo, eu não acredito que isso daqui vá fazer alguma diferença efetiva, como tínhamos ali antigamente, onde a gente tinha ali uma certa cápsula que era incorporada à palmilha da chuteira, onde eu posso até mesmo pegar daqui essa minha Predator Absolute. A gente tem aqui até mesmo nessa parte aqui translúcida, né? Nós tínhamos aqui um pó de tungstênio que, na medida que a gente fazia o movimento de chute, esse pozinho ele saía de trás, descendo rapidamente, fazendo com que a gente ganhasse um pouco mais de força no nosso chute. Não era nada como se a gente chutasse bem fraco e passasse a chutar como o Roberto Carlos de uma hora para outra. Não é nada disso, mas tinha ali um pequeno ganho. E aqui eu acho que, não sei, eu realmente não acredito que isso daqui seja o suficiente para que a gente tenha algum ganho de força utilizando essa chuteira, utilizando essa pequena pecinha, esse pequeno Power Fist. Nós vá ganhar aí algum tipo de força maior no nosso chute. Já que na área do calcanhar nós temos aqui uma das grandes mudanças de gerações anteriores para essa atual Predator Edge Plus. Nas gerações anteriores, desde que a Predator retornou ao mercado, nós sempre tivemos contrafortes externos que garantiam a melhor estabilidade dos nossos pés. Enquanto aqui na Predator Edge nós temos aqui, como podemos observar claramente, um contraforte interno, mas que possui também uma excelente rigidez para poder garantir o melhor de estabilidade que pode ser oferecido por um contraforte. Em compensação, já que na parte interna da chuteira nós temos um revestimento sendo feito por uma camurça sintética, mas essa camurça é uma camurça bem fraquinha, algo bem lisinho mesmo, algo que não tem aqui sequer um toque um pouquinho mais confortável. Porém, também de qualquer maneira vale ressaltar a boa dose de espuma que é aplicado nessa região da chuteira, fazendo com que os nossos calcanhares tenham sim um bom conforto, mas esse conforto, vale ressaltar, vai vir a partir da espuma, enquanto o revestimento interno aqui é algo realmente bem fraquinho. Já a palmilha da Predator Edge Plus é exatamente a mesma palmilha que é utilizada na Predator Freak Plus, que tem aqui um revestimento têxtil com um toque muito confortável e também uma espessura de espuma com um toque bem agradável. Então a palmilha como um todo é uma palmilha boa, assim como eram a das Predators antigas, e também é no mesmo nível daquelas outras chuteiras profissionais da Adidas. Mas fora isso, nós não temos nada demais a acrescentar a respeito dessa palmilha. A linha Predator sempre teve aí o peso um pouco mais alto como uma de suas marcas aí, quase que como um carro-chefe dessa linha. E aqui na Predator Edge Plus isso também não muda, com o peso dela total passando a casa aí dos 260 gramas, é algo que a gente pode aí até dizer que ela continua seguindo o legado aí de suas antigas gerações. Mas cá entre nós, nos dias atuais, para uma chuteira profissional não é algo tão agradável assim, já que chuteiras mais leves são aí teoricamente chuteiras que vão nos agradar mais e que aí no decorrer dos 90 minutos de jogo acabam por fazer uma certa diferença. Vocês puderam perceber que ao longo do vídeo eu fui elencando aí os pontos positivos dessa chuteira, mas ao mesmo tempo eu também trazia aí algumas ressalvas e tudo mais. Agora a gente vai calçar essa chuteira e ver se essas ressalvas vão continuar acompanhando os pontos positivos dela. Logo que eu fui calçando a Predator Edge Plus, eu não tive aqui lá aquela facilidade que eu imaginei que fosse ter por conta do seu chamado Face Fit Collar, né? Que segundo a Adidas ali, como eu relatei para vocês lá no início do vídeo, é algo um pouquinho maior aqui no seu colar para poder facilitar a entrada dos nossos pés. Eu tive que sim recorrer à calçadeira, mas utilizando a calçadeira também não tive maiores problemas para poder calçar essa chuteira. E uma vez com ela nos pés, eu também tive aqui a sensação de ser uma chuteira extremamente apertada, uma chuteira extremamente estreita, e que se o meu pé fosse um pouquinho mais largo, dificilmente ele iria caber dentro dessa chuteira. E olha que os meus pés são realmente bem estreitos, são pés bem magrinhos mesmo. E essa chuteira também é exatamente o tamanho que eu utilizo para os chuteiros da Adidas, que é o 41 brasileiro, o 9,5 americano e também o 27,5 centímetros. Então, sem alterar qualquer tipo de numeração, eu senti que essa chuteira está realmente bem apertadinha aqui para os meus pés.
mas em compensação eu também não tenho pontos de pressão com ela nos pés. Então eu não tenho aqui a necessidade de descer ou subir qualquer numeração para poder ter um melhor ajuste. Pode ser que para aquelas pessoas que têm aí os pés um pouco mais largos, ou o peito do pé principalmente falando um pouco mais alto, tenha talvez aí que subir meio número para poder se sentir mais confortável com ela nos pés. Porém, também eu tive aqui uma sensação bem ruim com relação à chuteira nos meus pés. É aquela sensação de ter aqui uma chuteira realmente bem rígida, uma chuteira que dificilmente ela vai ceder, né? Aqui a chuteira com material sintético, ela não laceia como uma chuteira de couro. A chuteira ela fica um pouco mais macia, ela tem aquela quebra, ela cede um pouquinho, mas nada mais do que isso. Então aqui a sensação que você tem é de fato ter uma chuteira tão rígida que dificilmente a gente vai ter aqui aquele melhor conforto. Com o ajuste realmente aqui eu não tenho nada a reclamar, mas o conforto que essa chuteira proporciona para os meus pés é realmente algo bem desagradável. Bom, em termos gerais, o que temos aqui, como a gente pôde ver aí ao longo do vídeo, é basicamente uma Predator Lethal Zone dos dias atuais. E até mesmo aí nas polêmicas, já que para quem não se lembra, a Predator Lethal Zone foi a primeira chuteira a dispensar o uso de couro natural, o que acabou aí desagradando e muito aos fãs. É obviamente que a gente teve aí algumas Predators antes da Lethal Zone que carregavam aí o material sintético, né, que eram as chamadas Predator SL, mas ali eram edições especiais, enquanto a Lethal Zone era ali uma versão regular, era uma produção em larga escala. Então é sim aí a primeira Predator a dispensar o uso do couro natural, e muito por conta disso, como eu falei, desagradou e muito aos fãs. Quanto aqui na Predator Edge Plus, todos os seus pontos positivos vêm com ressalvas, não tem nada aqui que dê para poder salvar 100% dessa chuteira em um primeiro contato. É uma chuteira realmente bem desconfortável, bem desagradável em um primeiro momento, e que se com o tempo de uso ela realmente não melhorar, é uma chuteira de fato e muito decepcionante. Além disso, a gente pôde observar, principalmente aqui no Brasil, alguns jogadores que vinham utilizando as chuteiras Predator e pararam de utilizar, passaram para outros modelos, ou simplesmente continuaram utilizando a Predator Freak, por exemplo, que tinha aqui um cabedal bem mais macio, algo bem mais agradável. Então, pelo menos por enquanto, nesse primeiro contato, é realmente um pecado o que foi que a Adidas fez com essa Predator Edge Plus, né? Então só me resta agora levá-la para campo e ver o que acontece. Tomara que isso tudo mude e que melhore essa chuteira. E você, já utilizou a Predator Edge Plus ou Predator Edge .1? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. E se ainda assim você continua interessado em comprar uma Predator Edge Plus ou Predator Edge .1, é só você utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futeboxing a crescer cada dia mais. Lembrando também que se você precisa aí de uma promoção ou sempre está à procura de uma promoção, é só você acompanhar o nosso canal lá no Telegram. Lá é onde a gente posta as principais promoções que estão rolando na internet. O link também está aqui na descrição do vídeo e você não paga nada para poder participar desse nosso canal. É só você clicar, entrar e passar a acompanhar. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!